Quinta-feira, o fim de semana tá chegando, mas não desanima não, hein? As inscrições para o concurso da UFJF começam no dia 15 de julho. Fica ligadinho aí. Então agora vamos iniciar a aula de língua portuguesa com o professor Wesley. Bons estudos para você! Olá a todos, o meu nome é Wesley, eu sou professor de língua portuguesa aqui do curso Logos. Nessa semana especial que nós estamos preparando com muito carinho para vocês, eu vou fazer a análise e a resolução de uma prova de língua portuguesa da Banca Cefet Minas. O objetivo é dar um gostinho para vocês do que nós temos preparado no nosso material com a melhor qualidade possível. O objetivo aqui é que, da primeira à última questão, eu consiga mostrar para você o perfil da prova e, ao mesmo tempo, para que você entenda como é essa banca, principalmente no que diz respeito à forma como o conteúdo é cobrado. Se você se lembra ou se você ainda não assistiu, nós produzimos há um tempinho, basta você procurar aí no nosso canal, uma aula especial explicando um pouco sobre a banca. Nessa aula eu fiz uma análise com vocês sobre o perfil da prova. Hoje nós vamos um pouco além. Nós vamos resolver uma prova para que você de fato entenda qual é o perfil e se sinta, claro, preparado. Então eu espero que vocês gostem do que nós preparamos para todos vocês. Antes de tudo, eu quero lembrá-los que a Banca Cefet Minas, na prova de língua portuguesa, ela tem uma característica que é a cobrança de interpretação de texto. Você vai perceber que o texto da prova é um texto, inclusive, um pouco longo. E aí você fala, mas Wesley, você vai ler um texto na prova? Sim, gente, nós vamos ler. Por quê? Porque você vai ter que ler esse texto no dia da prova. Se você for uma pessoa esperta e já deu uma olhada nas últimas provas elaboradas por essa banca, você viu que tem alguns concursos em que as provas de língua portuguesa têm até 2 textos e não são textos curtos, são textos grandes. Então, para aquela pessoa que tem uma certa dificuldade ou até mesmo uma certa preguiça em ler, eu já adianto desde já que essa banca vai ser trabalhosa para você. Mas nada que você não consiga corrigir já nesse período. Se você tem dificuldade com as questões de interpretação, o que você vai fazer? Você vai pegar as provas anteriores, no próprio site da banca tem isso, no link dos concursos encerrados, e vai resolver, principalmente as questões de interpretação. Eu quero lembrar vocês que não existe um método para você aprender a interpretar. Não tem como eu preparar uma aula de interpretação e a partir dessa aula você vai começar a interpretar bem e fazer todas as questões de interpretação. Isso não existe. O que a gente espera do candidato é que as provas de interpretação consigam ser fáceis, tendo em vista que se espera que as pessoas sejam leitoras. Então, quanto mais a sua bagagem de leitura, quanto mais a sua familiaridade com a leitura, mais fácil uma questão de interpretação vai ser. Observem, para vocês terem uma noção, como eu disse para vocês sobre o perfil da prova, o texto que nós vamos ler, ele é base para as questões de 1 a 9. Uma característica da prova de língua portuguesa dessa banca é que o texto ele vai servir de base para as questões de interpretação e as questões de gramática ou as questões que envolvem textualidade, elas vão ser cobradas também por esse texto. Então, não pode ler o texto que a prova te der de qualquer forma. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 2 opções para vocês. Vocês podem acompanhar a minha leitura ou, se você quiser, dar pause no vídeo, são 5 slides de texto e leia sozinho. Só dá um pause, lê você, adianta o vídeo, lê o próximo slide até chegar no final. Para quem é da geração papel e gosta de marcar e rabiscar, assim como eu, o que você vai fazer? No link do nosso vídeo tem esse material preparado para você. Antes de a gente começar a nossa aula, corre lá, imprima,
Pegue o papel, leia, marque, rabisque para aquelas pessoas que têm mais familiaridade com o papel do que com a tela. Eu sou desse também. Acompanhem comigo então, por favor. O texto que nós vamos ler é da escritora Lígia Fagundes Telles e ele se chama Natal na Barca. Vamos lá. Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos no antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. A caixa de fósforo escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Senti então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei em que suas roupas, pobres roupas puídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela, me encarando. Quente? Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por estas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui por perto? Em Lucena. Já tomei essa barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje... A criança agitou-se choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Cobria-lhe a cabeça com chale e pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era tranquilo. Seu filho? Está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre. Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era ativo, mas o olhar tinha expressão doce. Só sei que Deus não vai me abandonar. É o caçula? É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Subiu no muro. Estava brincando de mágico quando de repente avisou: vou voar, e atirou-se. A queda não foi grande, o muro não era alto, mas caiu de tal jeito, tinha pouco mais de 4 anos. Atirei o cigarro na direção do rio, mas o toco bateu na grade e voltou, rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente embora, mas vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. E noutro tom, inclinando a cabeça para o ombro,
Era um menino tão alegre, tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito engraçado. Só a última mágica que fez foi perfeita. Vou voar, disse abrindo os braços e voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembrança, sem piedade, mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante, mas agora não tinha forças para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me e tive vontade de rir. Era incrível. Fora uma loucura fazer a primeira pergunta, mas agora não podia mais parar. Há muito tempo que seu marido... Faz uns 6 meses. Imagine que nós vivíamos tão bem, mas tão bem, quando ele encontrou por acaso essa antiga namorada. Falou comigo sobre ela, fez até uma brincadeira. A ducha enfeiou. De nós dois, fui eu que acabei ficando mais bonito e não falou mais no assunto. Uma manhã, ele se levantou como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair, ainda me acenou. Eu estava na cozinha lavando a louça e ele me acenou através da tela de arame da porta. Me lembra até que eu quis abrir a porta, não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela no meio. Mas eu estava com a mão molhada. Recebi a carta de tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com a minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora. Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível! Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos de sua roupa, perder o filhinho, o marido e ainda vai parar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava sem a menor revolta, confiante, intocável. Apatia? Não. Não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. Inconsciência, uma obscura irritação me fez andar. Para quem não conhece, Lígia Fagundes Telles é uma das maiores contistas e cronistas da língua portuguesa brasileira. Quem tiver um tempinho, vale a pena pegar os textos dela, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque a qualidade é de primeira. A gente percebeu então o tom desse texto da prova. É um texto um tanto quanto estranho, porque quando você lê o título Natal na Barca, a festa natal emerge na gente uma série de recordações e de lembranças e de imagens positivas. União de família, sorrisos, presentes, alegria, amor, festejos. Mas se vocês percebem, o texto do início ao fim, ele é mórbido. Ele mostra um Natal extremamente diferente. Porque enquanto o Natal é um momento em que se celebra a vida, no texto o assunto central é a morte. Uma morte que aconteceu, no caso do filho, do primeiro filho de uma das personagens, e uma possível morte do seu segundo filho. Nós percebemos uma aura montada sobre o texto de forma a nos causar um estranhamento. É como se fosse uma quebra de expectativa. Se o texto viesse cobrando da gente qual é a função desse título, esse título tem a função de provocar uma expectativa no leitor, que você fala, poxa, Natal na Barca, vem um texto super legal, alto astral, amoroso, mas na realidade é um texto que conta tragédia e tragédias no caso. Se você quiser, e eu acho super válido, relê depois sozinho. Como aqui se trata de uma prova, vale a pena você marcar, vale a pena você fazer anotações. Tudo bem? Vamos começar então a resolver essa prova para que você entenda o que lhe espera e saiba perfeitamente que vocês vão estar muito preparados. Vem comigo. Primeira questão, uma questão de interpretação. Todas as interpretações a seguir têm sustentação com base no texto. Então, a primeira coisa que você vai observar, eu tenho 4 alternativas. Todas elas, aí você vai marcar bonitinho, ó, tem sustentação.
Exceto, o que eu costumo falar com os meus alunos? A prova está na sua mão, ela é sua. Risca, rabisca, anota. Para as pessoas que são pegas às vezes despercebidas, né? Ou até mesmo fazendo uma questão ou outra numa pressa maior, eu acho que vale a pena você, por exemplo, anotar aqui. Está pedindo aqui, não tem. Então eu tenho 4 afirmações, eu vou verificar então qual delas é a que não pode ser sustentada pelo texto. Vem comigo, olhem comigo então os enunciados. A letra A diz assim: a atitude positiva da mãe da criança contrasta com sua história sofrida. Isso eu posso sustentar pelo texto? Sim ou não? Se você perceber, tem uma parte do texto que o narrador, que é um dos passageiros da barca, ele afirma que ele achava muito estranho aquela mulher contar uma sucessão de desgraças, mas manter-se o quê? Como uma figura firme. Inclusive tem uma parte que ele relata, o primeiro contato com ela, né, um dos primeiros contatos visuais, que ela olha para ele com um sorriso aberto. E se vocês voltarem ao texto, vocês vão entender que ele fala especificamente no último parágrafo, a partir do ia, acompanhem comigo, olha, ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Ou seja, isso aqui está certo. A atitude positiva da mãe contrasta, é o oposto do que ela vivenciou. Como a questão está pedindo a errada, essa não é a minha resposta. Vamos dar uma olhada na letra B. A mulher reagiu com indiferença quando seu marido a trocou por outra. A gente pode afirmar categoricamente que ela reagiu com indiferença? Se você voltar no trecho em que ela relata isso, apesar de ela relatar num tom de uma certa frieza, nós não podemos afirmar categoricamente que ela reagiu com indiferença. Principalmente quando ela diz aqui no início, ó, imagine que nós vivíamos tão bem, mas tão bem. Essa afirmação é uma chave para mostrar para você que ela não reagiu com tanta indiferença, não. Ela contou o relato, ela falou que o marido encontrou uma ex-namorada e até brincou de que entre os dois ele estava melhor que ela. Ela não entendeu, não sentiu nada demais e ao final ele se despediu e entregou a carta, né, de despedida para ela no mesmo dia à tarde. Mas se você volta aqui, você tem, ó, imagine que nós vivemos tão bem, mas tão bem. Se a gente observa, então, ela ainda diz, ó, fez até uma brincadeira. A gente não tem, nesse caso, a gente não pode afirmar categoricamente que ela reagiu com indiferença. Indiferença não é um sinônimo de apatia? O que comprova de vez que ela não foi indiferente? A constatação do próprio narrador. No último parágrafo ele diz ali, olha, apatia, ou seja, indiferença, não podiam ser uma apática aqueles olhos vivíssimos. Apesar de ser uma mulher anestesiada pelos problemas da vida, nós não podemos afirmar que ela agiu de forma indiferente, de forma apática. O texto está respondendo tudo para a gente, observem. Por isso que é importante fazer uma leitura bem atenta. Eu tenho uma primeira parte no relato dela, em que ela já mostra para a gente uma certa estranheza. Poxa, nós vivíamos tão bem, mas tão bem. E na segunda parte, olha onde nós buscamos a resposta dessa questão, na fala do narrador, quando ele diz, olha, apatia, não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos. Voltando à questão, a alternativa que diz que há uma indiferença é uma alternativa errada.
Por enquanto é a nossa resposta, que está pedindo aqui não pode ser sustentada pelo texto. Mas é óbvio que nós vamos observar as demais. Letra C. As considerações da narradora demonstram sua visão negativa do mundo. Eu tinha falado com vocês que uma marca desse texto é uma aura pessimista. Inclusive, ele já começa fazendo umas observações estranhas sobre o espaço, sobre as pessoas. E, inclusive, em alguns momentos, o próprio autor, né, a própria narradora, o narrador do texto nesse caso, traz pra gente a ideia de um pessimismo da vida, principalmente quando ele vê aquela situação de uma barca numa água negra, num lugar enevoado, por um bêbado dormindo estirado, por uma mulher com a vida sofrida, com uma criança doente. Ele até tenta acender um cigarro, aí ele tenta depois jogar o cigarro fora para tentar mudar o sentido da conversa. A gente percebe no decorrer do texto que sim, as considerações do narrador demonstram sua visão negativa do mundo. Essa alternativa está certa. O que a gente não pode afirmar é que ele tem uma visão positiva, né? Ele tem uma visão, digamos, positiva sobre a mulher, que ele diz é de estranhar uma mulher que tem esse histórico e demonstra uma fortaleza a todo momento. Mas sobre o mundo é um pessimismo constante. Última alternativa, as descrições tecidas sobre os personagens revelam sua condição de pobreza. Essa é uma alternativa da qual nós não podemos discordar. Logo no início do texto, quando o autor quando o narrador, né, faz uma sequência de descrições, ele vai mostrando a pobreza. Olha, um bêbado esfarrapado. Quando ele traz depois, vamos achar a parte, olha, a mulher apertando as crianças no braço, enrolada em panos, uma mulher pálida. Ou seja, a descrição, sim, é uma descrição que mostra que personagens são, como a alternativa nos trouxe, revelam sua condição de pobreza. O que a gente tem como consideração aqui? Nós entendemos que a gente conseguiu chegar à resposta pelo texto. Uma leitura atenta nos ajudaria. Não minto para vocês, não é uma interpretação muito fácil, porque tem uma ou outra aqui que de fato pode ser uma pegadinha. Mas todas as respostas que eu trouxe para vocês, tanto as que se confirmam quanto a que não confirma, letra B, pode e podem as demais serem sustentadas pelo texto. Tudo bem? Primeira questão de interpretação, então nós já matamos de letra. Vamos para a segunda? Vamos. Eu vou e você vem comigo. Vem comigo. A relação entre o que comumente se dissemina sobre o Natal e o que acontece na barca, eu falei com vocês que a chave da interpretação é o resumo do texto, é inclusive a estratégia da autora ao colocar um título diferente do que o texto traz, com um conteúdo diferente. Então vamos de novo? A relação entre o que comumente se dissemina sobre o Natal e o que acontece na barca é de quê? Contradição, contestação, conformidade ou complementaridade. Eu já tinha cantado a resposta. E um bom leitor, a pessoa que lê o texto atento, também observava isso com muita tranquilidade. É o quê? O quê? Contradição. O que nós observamos aqui é que, como eu disse para vocês, o Natal remete a gente alegria, felicidade, união, vida. O Natal é a comemoração de um nascimento de Jesus Cristo na concepção cristã, né? E no texto a gente tem, no caso, um assunto central, a morte. Então eu tenho vida versus morte, contradição. É muito tranquilo, concorda? Voltando a dizer, quem fez uma boa leitura
quem fez uma boa interpretação. Mas eu tenho certeza que essa é aquela que você fala, ó, saí da prova e tenho certeza absoluta de que a resposta aqui é a letra A. Vamos seguir? Vamos. Eu vou seguir, hein? Olha lá. Reparei em que suas roupas, pobres roupas poídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. Vamos ver o enunciado? Ao personificar as roupas da mulher nesse trecho, essa palavra personificar aqui é central. A narradora se vale de um recurso comum, a função da linguagem. Eu falei com vocês lá na nossa aula em que nós analisamos a prova, eu repito para você. Se você não viu o nosso aulão, você está perdendo uma aula de categoria. Marcos, são quantas horas? Umas 3 horas? 4 horas de aula analisando a banca, cada professor analisando o que espera. Quem já analisou vai olhar a questão e falar, Wesley, você é danado, hein? Você disse que a prova gosta de cobrar a tal da função da linguagem, tá aqui. E eu aproveito para dar uma dica para vocês. Eu gravei uma aula inteirinha de funções da linguagem, todas. Além disso, tem exercício. O Wesley está aqui no canal? Está sim, uma parte. Se você quiser ver as outras, você vai ter que ir lá comprar a nossa aula, porque a aula tá show e foi preparada com muito carinho e com muita competência para vocês que eu tenho certeza que merecem o nosso melhor. Então agora eu estou falando com quem já assistiu a minha aula, que vai fazer essa questão aqui em segundos. E para quem não assistiu, eu vou te dar uma colher de chá e vou explicar isso aqui, pra você ter um gostinho e querer ir lá buscar a nossa outra aula. Acompanhe, por favor. Ao personificar as roupas da mulher, a narradora se vale de um recurso de qual função da linguagem? Aqui eu tenho a fática, a poética, a referencial e a metalinguística. Para você lembrar, as funções da linguagem representam, de acordo com a teoria da comunicação, a predominância de intenção comunicativa nos textos que circulam na nossa vida, orais, escritos, de acordo, no caso, com alguns recursos. Por exemplo, se você se lembra, a função fática é aquela que testa o canal. Quando eu digo alô, olá, ei, olha para cá, isso é a função fática. Eu estou testando o nosso canal de comunicação para manter o contato. A função poética é aquela em que a palavra-chave é a estética. É aquela na qual um texto, seja ele escrito ou não, pode ser uma fotografia, pode ser uma pintura, ele tem a sua mensagem trabalhada de forma a você olhar aquilo e falar, mas que trabalho com a linguagem é? É exatamente isso que a função da linguagem faz. E ela tem uma marca, ela tem marcas, a conotação, uma das marcas que a função da linguagem poética traz também são os recursos literários. E quando eu digo recursos literários, personificar uma roupa, atribuir característica humana para um objeto inanimado, que é uma figura de linguagem denominada prosopopeia ou personificação, é uma marca da função poética. Os alunos, então, que assistiram a minha aula lá, que está lá no nosso canal do Logos, maravilhosa, ia chegar aqui e falar, Wesley, letra B, ganhei uma questão, muito obrigado. Wesley, ainda não assisti, eu vou reforçar, vai lá. A aula está lá te esperando, função da linguagem com exercício para vocês. Vou aproveitar e dar a colher de chá porque eu estou bonzinho. Função referencial é aquela marcada pela denotação. O objetivo é o assunto. Eu não trabalho com a linguagem, o meu foco é o texto, o assunto. Isso é a função referencial. E a metalinguística é aquela do código refletindo sobre o código. É um poema falando sobre o poema, é um programa de televisão falando sobre o programa de televisão, é uma pintura falando sobre pintura, é uma fotografia falando sobre fotografia. No nosso caso, então, eu fiz tanta marcação, concordam? Então vou marcar aqui melhor. Letra B. Tudo bem? Vamos prosseguir? Vamos? É uma questão de gramática, mas no nível fácil. Aqui envolve o seu conteúdo de
conexões, dos elementos de coesão. Reparem comigo esse trecho que foi nos dado. Ali estávamos os quatro, silenciosos como mortos no antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. Vem aqui com calma. Todos os valores semânticos dos termos destacados numerados estão corretos, exceto, Wesley, o que é valor semântico? É uma expressão que está aparecendo cada vez mais frequente nas provas de língua portuguesa. Quando te perguntar assim, valor semântico, você vai guardar o seguinte, ó, é muito fácil. Sentido. O valor semântico é o sentido. Olha que tranquilo. Valor semântico da palavra tal, o sentido daquela palavra. Muito fácil. Vejam só. A palavra ali. Estávamos ali. Esse ali indica o lugar em que estávamos. Concordam? Esse ali é classificado morfologicamente como um advérbio. E o valor semântico dele é de lugar. A número 1 está correta, concorda? Marquei a resposta certa, passei para a próxima. Olha o enunciado. Exceto. Olha o ansioso. Lembra quando a sua mãe dizia apressado come cru? No caso aqui, apressado erra gabarito. Você faz de qualquer jeito, fala, nossa, que questão fácil, é o tal do eu sei, e acabou de marcar uma questão que realmente é fácil, mas errou porque você é apressadinho. Vamos para a segunda? Estávamos os quatro silenciosos como mortos. Concorda que eu poderia falar assim, ó, estávamos silenciosos igualmente aos mortos no antigo barco? O que nós estamos estabelecendo com essa conjunção como? Estamos realizando uma comparação. A letra B está certa. Eu estou, no caso, o narrador, né, está comparando o nós, ou seja, as pessoas que estavam lá na barca, ele, a mãe, o filho e o bêbado, com os mortos num barco antigo de mortos. Estava todo mundo morto, metaforicamente, no caso dele. Número 2, certinho. Número 3, explicação. Gente, olha para mim. Contudo, em algum momento da sua vida, em alguma aula, você viu contudo com valor de explicação? Lembra até aquela clássica lista de conjunção decorada? Quando você fala, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, inclusive falta mais, tá? Conjunções adversativas. Mas o que nós temos aqui é uma conjunção adversativa que a prova está querendo que você entenda ou que você aceite que se trata de uma explicação. Não é bem assim. Essa é errada com pó de guaraná. É aquela que você fala, não tem como falar que está certo. Não tem como. Essa aqui você vai marcar e falar, ó, questãozinha básica de conjunção. Então a sua aula de conjunção, a sua aula de orações coordenadas foi para te ajudar a fazer uma questão e angariar esse ponto na prova. E a número 4 traz aqui pra gente, ó, e era Natal. Eu vou ser muito sincero com vocês. Essa é uma questão que é bem passível de recurso. Porque quando a gente entende o contexto, a gente percebe que o autor quer fazer uma oposição. Ele quer falar para você o seguinte, olha, eu tenho aqui um contexto completamente mórbido, morte, e era Natal. Entendeu? Esse E dá para ser analisado como um adversativo, dado o contexto da prova, dado o contexto do texto dado. Mas eu estou fazendo uma prova, eu vou brincar com a sorte? A letra C para a gente é errada de qualquer jeito. Wesley, mas é passível de recurso, querido, você está na hora da prova, você não tem que pensar nisso não. Na hora da prova você tem que marcar, eu tenho 4 alternativas, qual é aquela da qual eu não tenho dúvida? A letra C, marca a letra C. Wesley, a letra E, a letra D, a estreia, também concordo. Entra com o recurso depois, me entendeu? Se a banca aceitar, bem, se não aceitar, você marcou a correta e fica feliz. Tranquilo?
Mas se você está aí falando, Wesley, mas pelo contexto esse E não é aditivo, eu concordo com você. Não é aditivo, mas se a gente pega o E, ele faz parte do rol das aditivas. Então a gente marcaria, mas daquele tipo assim, me espera que depois eu te dou trabalho. Tranquilo? Concordam? Vou passar. Questão 5. Gramática. A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com um chale e pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Aqui é uma questão de colocação pronominal. Sim. Então aqui eu tenho 4 situações. Ó, situação 1, situação 2, situação 3, situação 4. E olha o enunciado. Com relação à colocação pronominal, apenas a ênclise é possível no pronome destacado do número. Wesley, o que é a ênclise? O verbo e aqui está o pronome, pós-verbo. O contrário da ênclise, né, quando o pronome está antes do verbo, é a próclise. E o pronome no meso, no meio, a mesóclise. Então aqui está pedindo apenas. Tem que saber a matéria. Quando eu olho a questão, o primeiro pronome, nós temos o seguinte. Eu tenho o verbo agitou. Marcaram comigo? Antes do verbo agitou, eu tenho o substantivo criança. O substantivo não é fator de próclise. Ele não obriga que aconteça a próclise. Aí sabe o que a norma culta diz? Diz o seguinte, olha. Não começou período, não é ali o verbo já começando o período, tem algo antes. Não é um fator de próclise, não está dentro dos casos obrigatórios de ênclise. A próclise ou a ênclise aqui é aceitável. A questão é que o português brasileiro ama uma próclise, então no dia a dia nós falaríamos, a criança se agitou. E quando você quer dar aquela estilizada, você vai usar a criança agitou-se. Como não há fator de próclise, poderia haver a posição proclítica também. Como a alternativa pede a que exige apenas a ênclise, não é alternativa. Então, ó, não é a número 1. A número 2, percebam que é a mesma coisa. Eu tenho o verbo apertou. Antes do verbo eu tenho o substantivo mulher. Substantivo não é fator de próclise. E como o verbo não inicia o período e nós não temos nenhum fator de próclise ou de ênclise, a gramática diz, ó, a próclise para agradar o português brasileiro e a ênclise é possível porque não há um fator de próclise. Então aqui tanto faz, tanto fez. Posição proclítica, posição enclítica, as duas aceitas. Não é a minha resposta, porque eu quero aqui só aceita a ênclise. Caso de baixo, o verbo pôs. Antes do verbo eu tenho a conjunção aditiva. Conjunção aditiva não é fator de próclise. Aqui nós não temos o início de uma oração, porque a conjunção é a que a inicia. Não tem fator de próclise, não tem fator enclítico. A gramática diz, ó, nesse caso pode fazer a ênclise, ou pode fazer a próclise para agradar o português brasileiro, que inclusive ama a próclise. Número 3 não é minha alternativa. Agora, número 4 é. Aqui eu tenho não um fator de próclise, mas um fator de ênclise. Nós temos o verbo ninar, acompanhado do oblíquo a. Ou esse L aqui, esse L, porque tem uma regrinha, que é uma regra chamada regra de eufonia, é quando o verbo termina em RSZ, tira o RS ou Z, acrescenta L e coloca acento no verbo, se termina em A e O. Regra das oxítonas, né? Ou das monossílabas tônicas. Nesse caso, eu tenho o chamado infinitivo impessoal regido pela preposição a. Então eu tenho preposição a mais infinitivo impessoal. Wesley, eu não lembro o que é o infinitivo. Claro que você lembra. Quando o verbo está na sua forma em que nós terminamos em ar. Falar, cantar, subir.
E é nesta forma que o verbo funciona como substantivo em outros contextos, como seu olhar me fascina. A forma infinitiva, como, por exemplo, vamos olhar a casa. Não vou entrar no detalhe porque não é o objetivo da questão. Quando eu tenho o infinitivo impessoal, o não flexionado, sem sujeito, com a preposição a gramática diz ênclise. Aqui nada de próclise. A letra D, então, traz para a gente uma alternativa obrigatória. Tudo bem? Gramática, questãozinha boba para quem está sabendo o conteúdo. Eu vou passar, hein? Questão número 6, acompanhem comigo. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros, uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. Esse fragmento é uma sequência textual predominantemente. Aqui nós temos um outro tópico do edital, as chamadas sequências textuais. Nós temos nos textos que circulam no dia a dia, nos gêneros textuais, partes desses textos em que, por conta da estrutura linguística ali presente, por conta da característica que se encontra ali, nós temos determinadas funções. E essas funções, elas traduzem o que aquele trecho vai trazer. Aqui eu estou narrando, aqui eu estou simplesmente expondo, nesse trecho eu estou descrevendo, aqui é uma exposição de ponto de vista, é argumentação, aqui eu estou dando uma ordem, a injunção. Se você acompanhou o nosso aulão, volta lá, dê uma olhada na nossa análise, que está aí no YouTube mesmo, de graça para você. Você observou que nós fizemos aqui uma análise e eu mostrei para vocês como essa prova gosta desse tópico chamado de sequência textuais, que realmente é um tópico interessante, é um tópico fácil e eu também tenho certeza que você vai entender. Wesley, eu nunca vi isso. Vamos tentar ver pelas palavras? Ó, descritiva, expor algo, informar, argumentar. Percebam que quando eu leio aquele trecho, você quase vai montando mentalmente uma imagem da cena. Ó, na embarcação, desconfortável, adjetivo. Tosca, adjetivo. Apenas 4 passageiros. Eu tenho certeza que você já foi montando a cena aí. Uma lanterna nos iluminava, o pretérito imperfeito. Com sua luz vacilante, aquela lanterna que vai e volta, ao adjetivo de volta. Um velho, uma mulher como a criança e eu. Nós temos sequência de adjetivos, nós temos pretérito imperfeito e nós temos um trecho cujo objetivo é dar um ponto de vista. Isso é bem descartável, concorda? Não. É trazer uma informação apenas? Também não. É expor um conteúdo? Não. Mas concorda que é uma descrição? O trecho descreve para a gente uma cena. Letra A. Para quem estudou a matéria sequência textual, ia marcar direto. Para quem ainda não estudou, ainda nem sabia que existia essa matéria, mas vai estudar depois, as palavras das alternativas te ajudariam a resolver. Nós temos aqui uma descrição. Passando para a próxima. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje, nesse trecho, as reticências indicam um aspecto bacana dessa prova, dessa banca, é que a parte de pontuação também não é cobrada apenas da perspectiva de regra. Nós temos aqui a pragmática da pontuação, a finalidade, o uso dela. E o que você vai fazer como um bom aluno esperto? Você vai voltar lá no trecho e vai ver o que tem depois. Vamos ler as alternativas primeiro. Ó, nesse trecho, as reticências indicam dúvida, surpresa, supressão do texto ou interrupção de fala. Eu vou voltar lá no trecho para nós não termos dúvida, para você realmente ver como o texto te responde e ele vai ser um aliado para você. Ó, esse aqui, acompanhe comigo aqui, ó.
Vou ler um pouquinho antes. Mas a senhora mora aqui perto? Aí ela responde, em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje... Olha o que vem depois. A criança agitou-se choramingando. A mulher foi interrompida. Ela estava no meio da fala, mas não esperava que justamente hoje a criança gritou. Se eu volto lá nas alternativas, olha o texto te ajudando, hein? Olha o texto dando a resposta. Eu posso dizer que houve a interrupção da fala, porque a criança choramingou no meio da fala da mulher. Letra D. Volta no texto, volta no texto, volta no texto. O texto está ali e não é à toa. Ok? Vamos continuar? Eu continuo então. Há uma oração que expressa valor semântico. Ó, já falei essa expressão aqui. Falou valor semântico, você vai falar, peraí, valor semântico, o que quer dizer mesmo? Sentido. Falou valor semântico, você vai guardar, ó. Valor semântico é sentido, de finalidade. Aqui você vai poder fazer tanto pela interpretação, não é? Pela leitura dos trechos, quanto pelos seus conhecimentos de conjunção, preposição, orações. Vem comigo? Onde nós encontramos uma oração que expressa finalidade? Letra A caixa de fósforo escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Não, concorda? Agachei-me para apanhá-la. Agachei-me para quê? Com que finalidade? Com que objetivo? Para apanhá-la, para pegar a caixa que estava caindo quase dentro da água. Esse para aqui redondinho, hein? Vamos ver a letra C? Senti-me, tive vontade de rir. Tem oração que indica finalidade aqui. Na realidade eu tenho, ó, sentei-me, uma adição, segunda questão, tive vontade de rir. Vamos ver a letra D. Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Tem alguma oração com valor de finalidade? A letra B para a gente é redondinha. Nós temos aqui uma oração que nos indica finalidade. Olha que interessante. Não te perguntou se é oração coordenada, subordinada, te pediu valor semântico, interpretação. Mas é óbvio que se você sabe o conteúdo gramatical, você vai resolver isso como ninguém. Ótimo? Vem comigo. Penúltima questão. São acentuadas, olha a questãozinha de acentuação para você aí, ó. Lê comigo. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. É uma regra das paroxítonas. As palavras que representam essa regra são... Ó, coloquei aqui no quadro para vocês, então, as palavras, porque fica mais fácil de vocês entenderem com a divisão silábica, a classificação da palavra de acordo com a posição da sílaba tônica, para a gente achar a alternativa, que é aquela composta apenas por paroxítonas terminadas em ditongo. Antes de tudo, eu quero fazer dar um lembrete para vocês. Diante de questões de acentuação, nunca deixem de dividir sílaba. Primeiro passo a fazer é dividir sílabas. Segundo passo é achar a sílaba tônica. E o terceiro passo que você tem é classificar a palavra e ver se está dentro da regra. Acompanhem comigo. Se eu divido a palavra bêbado, eu tenho a seguinte divisão, ó. Bê-ba-do. Sílaba tônica, bêbado. Como se trata da antepenúltima, nós temos nesse caso uma proparoxítona. Você já sabe que a resposta não é a letra A. Mas vamos ver as demais? Ó, pálida. Sílaba tônica, pálida. 1, 2, 3. Proparoxítona não é o que eu estou procurando. Diálogo. Sílaba tônica, diálogo. 1, 2, 3. Proparoxítona, logo não se encaixa dentro do que eu procuro. Vamos ver a letra B?
divisão silábica. Pu, i, das. Sílaba tônica. Pu, i. Aqui eu tenho aquela regra especial que é o chamado i tônico de um hiato. Na divisão silábica eu tenho pu, i, das. Eu tenho o i tônico sendo a segunda vogal de um hiato e a gramática diz que isso deve ter acento. Não por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Já não é a letra B, mas para a gente confirmar de vez, vamos ver as demais. Caráter. Sílaba tônica. Cará. 1, 2. Paroxítona. Terminada em ditongo. Terminada em R. Igual fêmur, revólver. Não é a minha resposta. Mais uma. Intocável. Intocável. Sílaba tônica. Intocar. Opa! Paroxítona. Só vou arrumar aqui, ó, que é paroxítona, paroxítona, paroxítona. Mas terminada em L. Não é a minha alternativa. Letra C. Silêncio. Divisão silábica. Silêncio. Sílaba tônica. Silém. Opa! Paroxítona. E olha a terminação. Olha o ditongo aqui. Você já sabe que o ditongo é o encontro de dois sons vocálicos. Um é a vogal, o outro é a semivogal. Nós temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo, mas tem que ser as três. Vamos ver se essa regra se enquadra. Artifícios. Sílaba tônica, artifi. Opa, posição 2, de trás para frente. Paroxítona, ao ditongo aqui. Aos dois sons vocálicos juntos. Olha a vogal e a semivogal unidas nesse caso. E para terminar, tábuas. Assim mesmo que divide? Tábuas. Se eu falo tábuas, não divide, gente. Ó. Tábuas. Divide não. Sílaba tônica. Tá. Opa. Posição 2, de trás para frente. Paroxítona. E olha aqui. Olha o ditongo que vocês já iam dividindo. Olha lá. Olha lá a minha semivogal e a vogal juntinhas, né? Aqui a semivogal e a vogal, semivogal e vogal. Nesse caso, portanto, eu tenho das três alternativas as paroxítonas terminadas em ditongo. Portanto, letra C, já vamos lá marcar. Vamos só confirmar a letra D? Acompanha aqui comigo, ó. Solidão. Sílaba tônica, solidão. É uma oxítona, nem acento tem, porque o tio é um indicativo de nasalização. Embarcação. Sílaba tônica, ó. Embarcação. Oxítona. E o café, café. Sílaba tônica, café. Oxítona. Posição 1, posição 1, posição 1. Nossa resposta é a letra D. Lembrem, então, eu não resolvo questão de acentuação sem dividir as sílabas. Então, dentro do que nós vimos lá com a divisão silábica, com a marcação, com a compreensão das regras, nós temos, portanto, silêncio, artifícios e tábuas, as três terminadas em ditongos. Nossa resposta é a letra C. Tranquilo? Dominou a acentuação, você também resolve essas questões. Estão percebendo? Tá com a matéria de gramática na ponta da língua? A prova de português para você não vai ser um problema. Não é um problema de verdade. Vamos para a última questão. É uma questão de interpretação de um infográfico. Vamos fazer a leitura juntos. O infográfico fala para a gente sobre o número da população brasileira. Nós temos aqui, de acordo com a época, né? Nós vemos aqui, ó, 2013,
189,9 milhões de habitantes. Desses, 92,4 milhões de homens, 97,5 milhões de mulheres. E aqui nós temos as respectivas porcentagens. Homens representam 48,7%, mulheres representam 51,3%. A segunda análise agora é referente à localização. A população urbana, 159,1 milhões, ou seja, 83,7%. A população rural, 30,8 milhões de habitantes, ou seja, 16,3%. E por último, nós temos o critério de análise da população em termos de faixa etária. Aí a gente percebe aqui, de acordo com as faixas etárias, a quantidade em milhões de cada um e o quanto essa quantidade representa em porcentagem. Analisou o infográfico? Agora vamos ver as alternativas e ver o que a questão pede de você. O infográfico apresenta que a população rural é 1/3 da população urbana brasileira. Vamos voltar? Você vai ter que fazer uma continha básica, mas de quebra você já vai falar o seguinte, cara, a população urbana é 83,7%. Será que 83,7%, na realidade, será que 16,3% representa 1/3 da população urbana apresentada aqui? Será, vamos pegar na questão absoluta, 30,8 milhões representam 1/3 de 159? Arredondando para ficar mais fácil, 30 representam 1/3 de 160? Não. A matemática pediu ajuda, o Fabrício ajudou. Eu tenho certeza que você fez essa questão com facilidade. A letra A, completamente descartável. Letra B. A população feminina está crescendo em relação à população masculina? O trecho diz pra gente que o número de mulheres é maior que o número de homens. Mas existe alguma informação de que a população está crescendo? Isso é uma pegadinha. Diz pra gente que o número de mulher é maior que o número de homens, mas que a população está crescendo? Cortemos a letra B também. Letra C. A faixa etária de 70 anos ou mais tem crescido nos últimos anos? Faixa etária de 70 anos ou mais representa 9,4 milhões. Ela tem crescido? É isso que o texto traz para a gente na análise do infográfico? Não. Próxima. A faixa etária de 10 a 14 anos é a com maior número de habitantes. A faixa etária de 10 a 14 anos é com o maior número, 17,6. Essa tem 15, essa tem 13, essa tem 17, essa tem 16, 16, 14, 13, 13, 11, 10, 8, 6, 3, 9. A resposta está clara. É a maior. Resposta letra D. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Eu quis então trazer para vocês uma análise sobre esse perfil da prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero nada. Já que nós estamos trazendo presente, eu trouxe presente. Eu trouxe para vocês 2 questões bônus. Olha como é que eu sou bonzinho. Coloquei 2 questões bônus de gramática. Ué, mas a prova tem 10 questões? Tem. Mas como eu sou uma pessoa do bem, nós estamos trazendo esse presente para vocês. Quis trazer mais 2 questões para você sair daqui satisfeito com o nosso aulão. Vamos comigo? Vamos. Vem comigo lá, ó. Dentre os pronomes grifados nas sentenças a seguir, houve uma ocorrência de OA como equivalente a um pronome demonstrativo em... Isso aqui é um cantinho do livro da parte de gramática que trata pronome demonstrativo, geralmente assim, é lá no finalzinho em que as gramáticas trazem, ó, em alguns contextos, os pronomes OA, os as, eles podem funcionar sim como pronomes demonstrativos e é muito tranquilo de identificar.
Você vai conseguir trocar o, a, os, as por um pronome demonstrativo no contexto. Quer ver comigo? No sentido da vida é dar, o sentido da vida é dar sentido à vida. Esse a aqui, eu tenho uma coisa básica que você sabe na sua aula de crase. Eu tenho a preposição a, sentido a algo, e eu tenho o artigo a acompanhando o substantivo vida. Preposição e artigo não tem nada de pronome demonstrativo aqui. Cortei letra A. Letra B. Einstein pôs as artes e as ciências sobre o mesmo patamar. Gente, olha o artigo o acompanhando o substantivo patamar. Tanto é que se eu colocasse patamares, seria sobre os mesmos patamares. Aqui é o determinante funcionando como artigo de substantivo. Não é a minha resposta. Letra C. Mas o que de fato está por trás dessa profissão, ao menos para mim, é uma oportunidade única para criarmos algo de novo. Gente, o ao menos eu tenho a preposição a dessa locução e eu tenho o acompanhando a palavra menos. Nenhum problema, não é pronome demonstrativo. Letra D. A emoção mais significativa que podemos sentir é o mistério. Ela é o berço da verdadeira arte da ciência, ou seja, a emoção. Quem não a conhece, esse a é o quem não conhece no dia a dia. No português não formal, claro. Quem não conhece ela, esse a aqui é o a pronome pessoal, oblíquo. É o pronome funcionando como um complemento aqui do verbo conhecer, como objeto direto do verbo conhecer. Não é minha alternativa. Será que a letra E crava a resposta? Esse fato tem uma consequência importante. O que captamos do mundo depende das tecnologias que usamos. Concorda que no lugar desse o, nós diríamos aquilo que captamos do mundo depende das tecnologias que usamos? Ou seja, o equivalente àquilo que é um pronome demonstrativo, o é um pronome demonstrativo. E uma marquinha em muitos contextos, né, no caso em que ele equivale àquele, aquela, aquilo, é o que ele vem acompanhado aqui do que pronome relativo. Você também já viu isso nas suas aulas de pronome. Resposta letra E, marquei, acabou a alternativa. Vamos para mais uma questão bônus? Questão bônus. A palavra que, grifada nas sentenças a seguir, foi utilizada para retomar um termo. A pergunta é o seguinte, ou a alternativa é o seguinte. A palavra que foi utilizada como pronome relativo em... Você já viu que o que pode ser muitas coisas no português? O que pode ser um advérbio? O que pode ser funcionar como preposição? O que pode ser conjunção integrante, partícula de realce, pronome relativo, pronome interrogativo? Esse que é danadinho. Vamos perceber então que está retomando, funcionando como pronome relativo. Os que estão vivos agora têm boa chance de passar dos 80. Se assim for, é preciso sabedoria para aceitar que. Você consegue ver esse que retomando algo? O que quando retoma algo, a gente tem um macete clássico. Para saber se o que é pronome relativo, você vai perceber que o que ele vai funcionar como a ou as, o ou os, qual ou quais. Você pode trocar o que por o qual, os quais, a qual, as quais. Faz sentido eu dizer assim, ó, é preciso sabedoria para aceitar as quais? Não faz, isso não faz sentido. Ele não está retomando. Aqui ele está ligando que ele é uma conjunção integrante. Não vou entrar em detalhe, não é o objetivo da questão. Letra B. Nada mais ofensivo para o velho do que dizer que ele tem cabeça de jovem. Vamos trocar por o qual? Nada mais ofensivo para o velho do que dizer os quais, o qual, a qual ele tem cabeça de jovem. Dizer algo. Não faz sentido. Esse que aqui não está retomando, ele está ligando, ele é conjunção integrante.
Letra C. Envelhecer não é sinônimo de decadência física para aqueles os quais se movimentam. Eita, que equivalente aos quais, nos dando a resposta correta. Letra C já marcada, mas eu vou conferir as demais. Letra D, vamos pegar aqui embaixo, ó. Dessa faixa etária tem o efeito perverso de insinuar que. Insinuar o qual, as quais, é conjunção, não está retomando nada. E a letra E, julgar aos 80 anos que os melhores foram aqueles, julgar os quais os melhores foram, o que é conjunção integrante, não está ligando nada. A nossa resposta é de fato a letra C. Tudo bem? Fiz mais 2 questões bônus para vocês saírem daqui satisfeitos. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, deu para a gente ter um gostinho da prova, compreender como é a questão de interpretação, os aspectos que envolvem textualidade, a parte que envolve gramática, e agora é mãos à obra, concurso à porta, se dedicar e tenha certeza que nós estamos aqui para ajudar você nesse trajeto. Um grande abraço e muito obrigado por sua companhia aqui. Por hoje encerramos a nossa aula e lembre-se, não deixe de aproveitar o super desconto de 30% para o nosso curso online. E amanhã tem mais. Tchau!